sempre bom a gente lembrar que antes da gente pensar o que seria melhor para o nosso filho, a chupeta ou o dedo, que esse hábito ele começa dentro do útero da mãe. Então, muitas vezes, já é detectado em ultrassom que o bebê já está chupando o dedo, então ele já nasce com esse hábito. Aí, logo após o nascimento, já vai para o peito da mãe, é uma sucção. Então, essa fase oral, ela vai até uns 2, 3 anos de idade da criança. Qual seria a facilidade da chupeta? Na hora da gente ter que remover esse hábito. A chupeta é mais fácil a gente estar tirando, a gente pode tirar do campo de visão da criança. O dedo não, o dedo vai estar acompanhando essa criança aonde ela for, se for brincar, se for para a escola, se for dormir. A chupeta a gente tem essa facilidade. Bom, existem vários fatores que podem agravar ou não o efeito da sucção na dentição infantil. Por exemplo, a frequência com que essa sucção é feita. Se a criança chupa a chupeta ou chupa dedo o dia inteiro, vai ser pior do que aquela que só usa a chupeta para dormir, só chupa o dedo na hora de assistir uma televisão, de dormir. O tempo que esse hábito está sendo utilizado. Se a criança tem esse hábito há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso também interfere muito. A intensidade com que esse hábito é feito. Muita gente acha que chupar chupeta, chupar dedo. Não. Tem a força com que a criança faz essa sucção, interfere muito. E o principal de tudo é a posição da chupeta e do dedo dentro da cavidade oral. Muitas crianças têm o costume de colocar a chupeta no canto da boca, então chupa a chupeta torta, vira a chupeta para poder estar usando. Então, tudo isso agrava muito o efeito dessa sucção. O dedo é a mesma coisa, tem criança que chupa os 2 dedos, tem criança que chupa o dedão, tem criança que põe o dedo do lado. E tudo isso, para a dentição, tem uma alteração enorme. Se a criança que chupa aquela chupeta do lado e fica mastigando, ela vai ter uma mordida aberta posterior super difícil de corrigir. Então, esses fatores interferem muito. Existe ainda o fator do crescimento, do padrão facial da criança. Por incrível que pareça, algumas crianças que usam chupeta ou o dedo, eles acabam favorecendo o seu padrão facial. Então, às vezes uma criança vai desenvolver uma maloclusão, ela tem um padrão facial para isso, e com o uso da chupeta e do dedo, ela acaba que ela corrige esse erro que poderia acontecer lá na frente. Existem vários problemas que podem ocorrer na arcada dentária devido à sucção, tanto do dedo quanto da chupeta. Eles são muito parecidos, tá, esses problemas. Existem problemas super sérios que a gente só vai conseguir corrigir com uma cirurgia ortognática. E existem os problemas mais comuns, mais corriqueiros que chegam ao nosso consultório. Como a mordida aberta anterior, é aquele paciente que mesmo com a boquinha fechada, fica o buraquinho aonde encaixa o dedo e a chupeta na boquinha do paciente. Esse é o mais comum de todos. Acontece também muito a mordida cruzada posterior. Por quê? Com a força da sucção no palato, no céu da boca, vai atreziando a parte de trás e cruzando a mordida. Por causa disso também, tem uma diminuição da distância dos caninos, que são as presas. Então, ele vai ficando cada vez mais junto e vai formando aquele biquinho, aquele paciente que tem a projeção dos dentinhos da frente. Essas são as características mais básicas que a gente vê dentro do consultório. Sem esquecer também que existem os problemas funcionais básicos. Muitas vezes interfere na respiração, na fala, na deglutição da criança. Bom, antes da gente pensar em tirar a chupeta ou tirar o dedo, é sempre muito importante lembrar que essa sucção ela está suprindo uma carência, ela representa para a criança segurança, proteção, afeto. Então,
É sempre bom a gente avaliar essa criança, ir tirando aos poucos. A chupeta, nesse caso, facilita muito, porque a gente pode tirar a chupeta da vista da criança. Então, mãe, quero chupeta. Não, vamos brincar, vamos cantar, vamos passear. Tudo isso a gente consegue conversar com a criança. Não, você vai usar a chupeta para dormir. Durante o sono, a criança dormiu, você tira a chupeta e guarda. Na maioria das vezes funciona muito bem. Como é um ato, chupar uma chupeta de conforto, muitas vezes você trocando a chupeta todos os dias, ou tendo 4 ou 5 tipos de chupeta em casa, cada dia que ele pedir, você dá uma chupeta diferente. Vai parar de ser tão prazeroso assim chupar essa chupeta. Aí a criança também vai largando aos poucos. Por isso que é importante a gente estar sempre dizendo que a chupeta é mais fácil de tirar do que o dedo. Já o dedo, como é que você vai tirar o dedo de uma criança pequena, que não entende, que por mais que você converse, o dedo está sempre lá. A criança está vendo televisão, põe o dedo na boca. A criança está brincando, põe o dedo na boca. Então tudo isso é muito complicado, a gente está conversando, tanto com a criança quanto com os pais, porque hoje em dia os pais não ficam mais o dia inteiro em casa com a criança, para estar fazendo esse controle. Por experiência clínica, eu vejo muito paciente com 16, 18, 20 anos que tem esse hábito de chupar o dedo ainda. E eles morrem de vergonha, eles querem parar, eles querem tirar, mas eles não conseguem. Então, muitas vezes, eles precisam do acompanhamento de uma psicóloga, de um profissional da área, para estar ajudando, para estar resolvendo alguma coisa que ficou mal resolvida, que aí sim é mais fácil para tirar o dedo. Claro que não são todos os casos dessa maneira. A maioria dos casos, as crianças param de chupar a chupeta ou o dedo nessa primeira fase oral, que é até os 2, 3 anos de idade. E a idade ideal para estar tirando é até os 3 anos de idade. Por quê? Nessa fase, se já se instalou alguma maloclusão, às vezes a própria musculatura oral, ela tende a corrigir essa maloclusão. Lógico que se for uma maloclusão muito grave, muito séria, não vai conseguir. Mas, em muitos casos, tirando a chupeta até os 3 anos de idade, a própria musculatura faz o trabalho de acomodar de novo os dentinhos. Principalmente se é só aquela maloclusão anterior, aquela mordidinha aberta. Aí a própria musculatura vai voltando o dentinho para o lugar. Claro que é sempre super importante você estar levando num consultório um ortodontista ou um odontopediatra, tá acompanhando, né, para não passar do tempo de tratamento e depois a gente perde o crescimento ósseo e não consegue mais intervir.